Amém, gente. Bom ver vocês aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Tem sido o livro que nós temos meditado nesse mês de março, final de metade de fevereiro em diante. Começamos a meditar sobre o livro de Efésios. Quem conseguiu ler o livro de Efésios aqui nos últimos 30 dias? Levanta a mão. Levanta a mão, bem bonito, isso aí. Levanta a mão para os outros ficar com inveja. Isso, irmão. 4, 5, de novo. Quem leu o livro de Efésios agora nos últimos 30 dias? Levanta a mão. Ó, irmão, vocês que não leram, pode ficar com inveja. Porque vocês estão deixando de comer nem vou falar isso. Estão deixando de comer a carne boa. Vocês estão deixando de se alimentar da carne boa, da melhor parte. Que é você pegar a palavra, pegar a Bíblia e você falar para o Senhor: Espírito Santo, eu também quero enxergar essas coisas aqui na Bíblia. Me ajuda a enxergar. Quem é que dá sono aqui quando lê a Bíblia? Levanta a mão. Pode confessar o pecado, não tem problema, isso não é pecado não, gente. Quem dá sono aí? Tinha uns irmãos que estavam brigando aí, falando que era demônio, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Quem dá sono quando lê a Bíblia aí? Levanta a mão. Pois é, falta de hábito mesmo, tá? Fica tranquilo. Quando você cria o hábito, você não vai perder o sono, tá? E você que corre o dia inteiro, você que está na adrenalina, quando você para, você foca e você não tem um hábito de leitura, é natural que a adrenalina baixe e teu organismo vai acabar pedindo para que você durma. Mas se você vencer essa primeira etapa, se você vencer os primeiros dias, 3, 4 dias, não é demônio, amém? É só mesmo falta de hábito. Agora, se você não quiser mudar o hábito, aí sim é demônio. Amém? Não sei se vocês entenderam. Quando você dá sono, não, eu vou continuar. Não, eu vou ler, não. Levanta, toma aquele café, joga água na cara, volta. E você, não, eu tenho que ler, eu tenho que vencer esse sono. Eu tenho que vencer esse mau hábito. Eu tenho que botar um bom hábito na minha vida, eu preciso ler. Gente, a leitura é maravilhoso. O cristão, ele precisa ter o hábito de ler mais do que qualquer outro ser na terra. E não me vem com essa história de espiritualidade. Porque eu recebo tudo do Espírito. Tu está mentindo. Você precisa criar o hábito da leitura. A base da palavra está aqui. A base dos céus, do movimento dos céus sobre a terra está aqui. Está em tuas mãos, muitas vezes do aplicativo, está ali, é só você ler. Então, como eu estava falando, quando você começa a ler, chega em casa, vai ler. Irmão, comigo também bate sono. Às vezes o dia foi corrido, foi estressante, eu não consegui fazer o meu devocional pela manhã. Então eu vou fazer de noite quando eu chego em casa, lá no finalzinho. Irmão, você olha para a cama, olha para o horário, o corpo começa a drenar. E a primeira coisa que vem é o quê? Vou dormir. E é uma bênção dormir do lado da esposa que você ama, amém? Eu faço de tudo para estar com ela na cama, descansando, né, meu amor? Do lado, é maravilhoso. Aí você dorme. Se é uma vez, 2 vezes, você, não, eu tenho que mudar esse hábito, eu tenho que mudar esse hábito. Aí você trabalha para mudar. Se você está dizendo, não, eu tenho que trabalhar para mudar isso, beleza. Irmãos, só faz parte dos teus hábitos. Agora, se você não quer mudar os hábitos, você quer continuar ignorante, você quer continuar não lendo, você não quer continuar não conhecendo a palavra, fala conosco hoje, na hora do apelo, vem aqui na frente que a gente vai repreender esse demônio. Porque eu quero te dizer, isso aí é demônio. Porque você não está querendo saber da fonte. Você não quer beber dele. Não te interessa saber sobre o que ele falou para você. Você tem interesse em tudo. Tem interesse no que Brasília diz, o que os Estados Unidos está falando. Você virou tietagem dos grandes homens hoje na face da terra, na área da política, na área do poder.
mas você não virou um apaixonado por aquilo que é soberano, que é todo poderoso, que entregou a vida dele por você. Aí, se você não está nesse lugar, aí é demônio. Não tem o que dizer. Aí a gente tem que orar, tem que repreender, a gente tem que chamar demônio de demônio. Não adianta ficar passando a mão na cabeça. Não, porque pastor, eu sou crente. Aí o livro de Efésios vem exatamente preparar você para este lugar. Para você regalar o olho e dizer, meu Deus, mas Paulo está falando isso? Sim. O livro de Efésios, do capítulo 1, semana passada nós falamos também dele. Se você quiser depois dar uma olhada lá nas nossas mídias, nós falamos sobre a preparação de Paulo até chegar ao capítulo 6, que nós conhecemos o capítulo 6, ali aquela passagem ali a partir do verso 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus. Nós conhecemos ali como a trilogia da libertação, né? A trilogia de todos os movimentos do ministério de libertação. Não tem um que teve que lidar com espíritos imundos, não teve um crente aí. Quem é crente raiz aí? Quem é crente raiz, levanta a mão. Quem é crente que entende que foi chamado para expulsar demônio, levanta a mão. Amém? Os outros vão chegar ali. Fica tranquilo, vão chegar. Vocês vão ver porque Deus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os sinais seguirão aqueles que creem. Expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. O Senhor não disse, ide por todo mundo cantando um hino bonito, ide por todo mundo apresentando seus instrumentos, não, Ele nos colocou em um lugar, em uma direção, em uma missão. E por que muitos crentes têm passado o que têm passado? Porque simplesmente se permitiu que a sociedade passasse um verniz, desconfigurasse a imagem do diabo. E aí os crentes começaram a tirar nome do que era de demônio, começou a colocar nomes de outras coisas, começou a botar nomes de situações, né? Desenvolvimento pessoal, começou a colocar nome bonitos. Aí, graças a Deus que aí vem o outro lado e começa a apresentar na cultura os caras. Nosso último carnaval 2025. Quem gosta ali? Quem viu? Veio me procurar, pastor, o senhor viu? Eu, não, irmão, não vi, eu não sou muito chegado nisso aí. Glória a Deus, gostei, irmã. Aleluia, né? Pastor, o senhor viu? Não, irmão, eu não vi não. Pastor, mas os demônios estavam lá, estavam assim. Tudo que era feito, tudo que foi feito foi em volta deles. Eu falei assim, mas você não sabia que sempre foi assim? Eu fiquei, mas pastor, mas estavam lá, estavam todo mundo, 80% das escolas fizeram isso. Irmão, mas são 100%. Não são 80%, são 100%. E sempre foi assim. Mas pastor, mas eu nunca vi. Eu falei assim, mas que bom que você está vendo. E agora, vamos fazer o quê? Qual é o teu posicionamento na sociedade? Qual é o teu posicionamento como filho e filha amada? Irmãos, não há mais um véu de engano, não há mais um véu para esconder o que o inimigo está fazendo sobre a terra. Até os dias de Jesus, as pessoas conheciam Satanás, o arqui-inimigo, o inimigo do nosso Deus, conhecia Satanás como divindades de culturas, divindades culturais. Não se chamava ele, não se dava o nome dele. Até Jesus vir. Você pode olhar, no Velho Testamento vai falar um monte de nome de deuses, disso, daquilo, aquilo outro. E a cultura dos países, das nações, ele estava ali, escondido. Aí quando Jesus vem, Jesus fala, o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. O Deus desse século não tem nada em mim. Ele está vindo aí. Jesus desmonta a narrativa do inimigo durante a história e coloca ele no lugar onde ele tem que estar. E ele entendeu isso.
E ele tem se apresentado cada vez mais com menos véus para se esconder. Tem sido explícito. Agora, os crentes continuam dormindo. Os amigos do evangelho, pior ainda, continua inerte. Porque aqui nós temos cristãos, homens e mulheres, que creem no Senhor Jesus Cristo, que têm um compromisso com o Senhor. Esses, eu digo, a maioria estão dormindo para essa causa. E aqui nós temos, que está aqui, que tem nos ouvido, amigos do evangelho, que se sente bem em ouvir do evangelho, se sente bem em ouvir sobre Jesus, que se sente bem em estar num culto, mas nunca fidelizou um compromisso com Ele. Não honra a sua aliança, não honra o que Ele fez por si. Esses são amigos. O que nós vamos, o que o Senhor nos colocou como filhos e filhas neste século, neste tempo. Como nós temos encarado essa realidade de batalha. Porque aí começamos já a dizer que não há batalha, não há demônio. Não há demônio. Por que vamos falar de demônio? Se não há, pastor, a psicologia. A ética pastoral não nos permite de falar de demônios no culto, um culto tão lindo, maravilhoso. Vamos falar de Jesus, vamos deixar os demônios quietos, porque se você deixar quieto, ele não faz nada. Olha a ideia do crente. Não vamos tocar, pastor, nesse assunto, porque senão tem retaliação. De que, irmão? Irmão, eu sou de um berço conservador, irmão. Não posso dizer berço entre berço, né? Porque berço pentecostal, Deus é amor, reteté. Entre berço é dos 12 aos 29. Batistão. Pensa um batista chato. Sim, pode dar risada, mas chato mesmo. Mas chato por zelo. Mas sim, mas pensa chato. Aí no meio de tudo isso aí, o Senhor veio e me mostrou quem Ele era. Aí eu perdi um pouco da minha chatice e voltei para minhas raízes, que é Ele. Não é sobre religião, não é sobre denominação. Mas aí nós começamos a aceitar a filosofia dos nossos dias, irmãos. Nos últimos 30 anos para cá, irmãos. Os últimos 30 anos tem falado, os crentes vêm para a igreja, eles cantam, voltam para casa com medo dos demônios. Vão para suas casas e querem que o pastor ou um irmão vá lá e ore para mandar os bichos embora. E outra coisa, pior ainda, não precisa crer. Porque assim, se você não crê, nada acontece com você. A gente criou uma filosofia quântica. É só não crer. Ainda tem uns crentes que vêm com aquelas histórias, né? Só pega se você acreditar. Porque botaram lá, fizeram não sei o que contra você. Só pega se você acreditar. Se você não acreditar, não pega. Aí eu quero dizer para você, se você crê em Deus, Deus existe? Se você não crê em Deus, Deus deixa de existir? Não. Deus não precisa, o mundo espiritual não precisa que você creia ou descreia. O mundo espiritual vai continuar sendo o mundo espiritual, você crendo ou não crendo. A única questão é, se você crê em Deus e você obedece a Ele, você vai ter os benefícios e os frutos daquilo que Ele disse. Da mesma forma que se você crê ou não crê no inimigo, a única questão é, se você entender que ele existe como a palavra de Deus nos fala que ele existe, você vai poder utilizar a própria palavra do Senhor, os princípios do eterno, para que você possa usufruir de todo o livramento que o Senhor tem para com sua vida. Se você não acredita, se você simplesmente leva uma vida desleixada, aí você vai, não, comigo também. Tudo bem, você vai desfrutar daquilo que a Bíblia vai me falar em Efésios capítulo 6, das ciladas, das astutas ciladas do inimigo. De toda a estratégia que o inimigo forma para destruir a sua vida, para destruir a sua família.
Aí você já está na terceira geração, seu avô se separou, sua avó se separou, sua mãe se separou, seu pai se separou, quebraram financeiramente, se arrebentaram espiritualmente. Aí você está vivendo hoje, vem para a igreja, mas não tem problema. E você não se posiciona contra aquele que é seu inimigo desde as suas gerações. Você não se posiciona em Cristo e você não busca coragem, sabedoria e discernimento em Cristo Jesus para dizer: Satanás, na minha vez não. Na minha vez não. Só que você fica comendo mosca, você quer ver o YouTube, você quer ficar cantando uma musiquinha que te satisfaz o teu coração, e você não busca despertar aquilo que o Senhor colocou em você, o teu espírito. E tudo que o inimigo deseja é que você não entenda, que você não aceite que ele existe. Isso é uma grande arma de guerra. A arte da guerra, o nome do cara ali é um nome meio difícil, não vou colocar o meu, né? Na arte da guerra, se você ignorar o seu inimigo, você já é vencido. Princípio para aqueles que lutam, aqueles que participam de campeonato: nunca desconsidere o seu inimigo. E sabe quem disse isso? Paulo também disse isso. Nós não negligenciamos os ardis do inimigo. Só que o crente, ele acha tudo e todos para colocar a culpa, mas não se posiciona em autoridade para resolver aquilo que o Senhor disse que ele precisava resolver. Aí o livro de Efésios, ele nos dá um embasamento desde o capítulo 1 até o capítulo 6, para que você, como filho, como filha de Deus, você possa chegar no verso 11, no verso 12 em diante. E aí Paulo, ele vai te situar, ele vai trazer, vai te identificar quem é seus inimigos. E é a Bíblia que fala isso. E eu quero falar para você, cristão, você que é filho de Deus, você que tem anos e anos de caminhada, você que compreende o mundo espiritual, ou também você que não compreende, mas quer resolver, quer definir a sua vida junto ao Senhor. Eu desejo que você preste atenção no que a Bíblia fala sobre a sua guerra, sobre a sua batalha. Ninguém vai poder lutar no seu lugar. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta vão enganar você, vão mentir para você, vão dizer que resolveu por você, como todos os outros fazem. Os gurus espirituais: é só trazer o dízimo, é só me dar isso, é só pagar por esse serviço, é só pagar por esse despacho, é só pagar por isso, por aquilo, que eu vou resolver a sua vida. É mentira. O Senhor não colocou a sua vida nas mãos de ninguém para ninguém resolver. O Senhor entregou a você a responsabilidade nele, em Cristo, para que se possa definir, para que se possa decidir. O Senhor, a palavra do Senhor me fala que Ele fez você mais do que vencedor nele, por Ele, para Ele. O Senhor, Ele ganhou, o Senhor, Ele fez você embaixador do seu reino. Ele resgatou você pelo sangue dEle. Ele comprou você por um grande preço. Foi Ele que se entregou na cruz pela sua vida. Não foi o outro. Ele te condicionou a Cristo. Ele não te condicionou a uma religião. Ele te capacitou, Ele te enviou, Ele legalizou a sua caminhada aqui por Ele, para Ele. Agora, o que Paulo ele faz no verso 12 em diante do capítulo 6? Ele identifica a real de nossos inimigos. Olha só o que ele fala. Nós estamos falando a respeito de inabaláveis nessa noite. Pois não temos de lutar contra carne e sangue. Paulo ele inicia falando: olha, vocês precisam tirar os olhos de vocês daquilo que vocês estão colocando.
Onde vocês estão colocando? Vocês estão falando que é família, vocês estão falando que é o outro, vocês estão falando, não é a matéria, não é sobre as suas vontades, não é sobre os seus desejos, não é sobre a sua biologia, não é sobre o seu DNA, é sobre, aí ele vem e se encontra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, ou dominadores, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A primeira coisa que Paulo faz, depois de dar todo o embasamento da fé cristã, depois de nos falar que somos abençoados, depois de nos falar sobre salvação e graça, depois de nos falar sobre unidade no corpo, depois de nos falar de um viver santo, santificação, um processo contínuo, ele vem e identifica quem é o nosso inimigo. E ele deixa claro aqui que os meus inimigos não é sobre carne, não é sobre uma figura, uma pessoa, não é sobre os meus pais, não é sobre os meus ancestrais. Ele aponta 4 hierarquias, que não vão me deter sobre hierarquia. Mas para nós termos uma ideia, a última que ele anuncia, nós poderíamos entender que seja a primeira que vamos ter que lidar, que as forças espirituais do mal, da maldade, é a primeira que nós temos que lidar como pessoa no nosso dia a dia. E quero dizer para você, quero ser ousado, isso fica na minha conta, quero ser ousado para te dizer que esse primeiro nível de forças espirituais, eu vou dizer para você, muitas religiões trabalham nisso e conseguem resolver algumas questões nesse lugar. Forças espirituais da maldade. Uma boa educação vai te levar a não agir com maldade contra as pessoas. Uma boa cultura, um bom desenvolvimento humano, junto com pessoas do bem, vai te fazer copiar coisas boas, vai te trazer hábitos bons, comportamentos legais. E você vai poder lidar com essas forças espirituais do mal, num primeiro nível. É aí que muitas vezes nós confundimos a autoridade que Cristo nos deu com o desenvolvimento pessoal dentro das religiões. A filosofia, a psicologia, a teologia, ela só vai conseguir te preparar para lidar nesse primeiro nível. As forças espirituais da maldade. Um bom policiamento na cidade vai conseguir controlar a criminalidade. Concordam comigo? Amém? Concordam comigo? Um bom policiamento, um bom trabalho estratégico na área de segurança vai poder eliminar criminalidade na cidade. Amém? Ok? Você está lidando com forças espirituais da maldade. Um bom planejamento na área da saúde vai tirar muita gente da fila do SUS. Amém? Ok? Você vai estar lidando com forças espirituais da maldade, que quer trazer o mal para a criança que está gripada, que não está conseguindo atendimento, para a senhora que está precisando de um atendimento, para aquele. Você consegue lidar com estratégias e moldes e formas no primeiro nível. Aí a gente começa a substituir a autoridade que o Senhor nos deu com as comunidades do dia a dia. Achamos que simplesmente é ter tudo organizado. Para que nós vamos falar sobre demônios se a gente pode nos organizar? É a gente mesmo. Foi assim que lá na Torre de Babel eles pensaram. Eles se organizaram entre si. Eles falaram, não, para que Deus, que negócio. Não, vamos se unir aqui, vamos fazer aquilo. E há um nível que você vai conseguir lidar. É isso, o primeiro nível. A igreja também às vezes lida com esse primeiro nível sem sequer se posicionar em sua autoridade. Como pastor. Vamos interagir as pessoas, vamos fazer algumas atividades, né? Para manter as pessoas distraídas. Vamos manter as pessoas ali simplesmente em um bom convívio. E todo mundo sorrindo, todo mundo dando risada. E todo mundo bem, mas todo mundo podre por dentro. Nós vamos estar interagindo uns com os outros sem sequer ser curado daquilo que foi machucado.
A gente vai estar se reunindo uns com os outros, com os mesmos desejos pecaminosos, com as nossas formas e maneiras, ainda lá de fora. Mas nós conseguimos juntar um bom grupo, nós conseguimos fazer uma massa. Nesse primeiro nível, forças espirituais. Trabalhando assim dentro da igreja, nós vamos conseguir eliminar aqueles espíritos que trabalham contra você em relação à afetividade, em relação a pertencimento. Palavras bonitas que a gente ouve da psicologia. Você vai poder lidar muitas vezes vamos desenvolver segurança no outro. Mas dentro de programações que trabalhem muito mais o nosso desenvolvimento pessoal. E vamos conseguir lidar com esse primeiro nível. Mas aí, meu querido, e vem um segundo, e vem um terceiro, e vem um quarto nível. Que é esse segundo, terceiro e quarto nível. Ninguém chega lá, a não ser Cristo Jesus. A psicologia não vai poder lidar, a filosofia não vai poder lidar, a teologia não vai poder lidar com isso. Por isso que Paulo ele vai dizer, olha, vocês acordem. Nós temos que lutar. Ele não fala assim, talvez vocês vão lutar. Não, ele falou assim, olha, pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim, afirmativo, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestes. Qual é o lugar? Além dele nos identificar quais são nossos inimigos, irmãos. E eu quero falar para ti, Satanás ele busca, ele tem buscado, ele vai continuar fazendo o seu serviço em excelência. Sabe o que é o trabalho que o inimigo ele vai buscar fazer nos próximos 5 anos? Aquilo que ele sempre buscou fazer nos últimos 2000 anos. Tirar a tua esperança, destruir sua família, tirar a tua paz, tirar o teu foco dele, deixar sua mente em confusão, levar você a ficar pensando sempre de que você não é nada. O que o inimigo vai fazer agora, nos próximos 5 anos, com excelência, é o que ele fez nos últimos 2 anos. Distrair o ser humano. A gente achar que os nossos planos, as nossas formas, as nossas maneiras são melhores do que as maneiras de Deus. Achar que o nosso dom, o nosso chamado, a nossa essência, o meu chamado, o meu ministério é melhor do que aquilo que o Senhor está fazendo, do que aquilo que o Senhor está se revelando. O que é que o inimigo ele vai buscar fazer com excelência? A mesma coisa que ele tem feito nos últimos 2000 anos, quando ele descobriu que Jesus Cristo veio remir aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam perdidos. Quando ele descobriu que o trabalho dele contra o Filho do Deus vivo não subsistiu. Quando ele viu que Jesus ressuscitou. Quando ele teve que entregar a chave da casa dele nas mãos de Jesus. Quando ele perdeu a própria moradia, ele falou assim, eu preciso me preparar, eu preciso ser excelente. Eu vou distrair a mente dos crentes. Vou deixar eles pensando em qualquer coisa. Vou levar eles a tirar os olhos de lá de cima. Porque quando você tira os olhos dele, o seu coração também sai. Quando você tira os olhos dele, o seu coração fica vulnerável. Então você começa a se apegar nas coisas aqui na terra. Você acha que uma casa é melhor do que um lar. Você acha que o carro é melhor do que o convívio. Você começa a achar que a sua conta é melhor do que a provisão dele. É distração. Não estou falando para você que Deus Ele não nos abençoa com tudo isso. Estou falando que Ele nos abençoa. Mas quando a bênção que Ele te dá, você transforma ela para uma forma de distração na sua vida. Quem é que está
com a cilada ali, o inimigo. A Bíblia é clara em dizer, ele, o nosso inimigo, ele sabe que não nos pode tirar do Senhor. Mas sabe o que é que o inimigo ele quer, deseja? Não é te tirar do Senhor em relação à eternidade. Ele deseja te atrapalhar para que você não traga os céus sobre a terra. Irmão, sei que nós temos um grande desejo de subir. Eu tenho. Eu já disse para você, se o Senhor me permitiu dizer uma data, eu já falei para Ele, os 120 para mim está tranquilo. Nós temos grande vontade, grande desejo de subir. E devemos ter esse desejo, esse anseio. Só que esse desejo de subir não pode ser um substituto da nossa falta de vontade de estabelecer os céus sobre a terra. O nosso desejo de subir não pode ser substituto, não pode vir substituir o nosso fogo no olho de ver Deus batizando, curando, salvando. Eu desejo que o meu Senhor volte, eu desejo que o meu Senhor venha me buscar, mas eu também desejo ver homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Eu desejo casais que foram destruídos, reconciliados no Senhor. Eu desejo famílias que estão destruídas, reconciliadas ao Senhor. Não podemos confundir as coisas. Uma certa época falavam, o pastor João é daquela teologia nova que só quer viver o bom aqui na terra. Não, irmão, eu quero viver o bom da eternidade, mas eu experimento esse bom da eternidade todos os dias. E por eu experimentar dele, eu desejo que isto venha à terra. Porque esta foi a oração que ele nos ensinou. Ele falou, quando vocês orarem, é Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso não mudou. Isso não mudou. Por isso que Paulo vem e diz, olha, identifica o seu inimigo. Não é os teus parentes, não são os seus ancestrais, não são os teus vizinhos, não são os seus patrões, não é o governo, não é isso. Ele está falando, identifica o seu inimigo. Identificou? Você sabe que agora existe uma ordem, existe uma organização espiritual contrário à sua existência, contrária à sua vida. Show de bola, sabe disso? Beleza, então levanta. Se posiciona. Onde, pastor? Aí nós precisamos entender, quando falamos de batalha, quando falamos de guerra, nós precisamos entender o terreno, precisamos saber onde é que é essa batalha. Qual o endereço dessa batalha? Que nós estamos substituindo, nós estamos trazendo o campo de batalha para casa, estamos trazendo o campo de batalha para cima da nossa mesa, estamos trazendo o campo de batalha para o nosso trabalho, estamos trazendo o campo de batalha para a nossa funcionalidade no dia a dia. Estamos trazendo o campo de batalha aqui em cima do púlpito, no ministério. Estamos trazendo o campo de batalha para a vivência uns com os outros. Quando nós não sabemos onde é o terreno da nossa batalha, nós vamos envolver pessoas, vamos terceirizar situações e vamos sinalizar que essas situações, ali é a nossa batalha. E nós de novo, distraídos, desfocados, vamos dar murro, como Paulo falou, que ele não era desses, mas nós vamos estar dando murro no ar, soqueando o ar. Quer dizer, sem objetivo, sem foco. Quando nós não entendemos onde é a nossa luta, qual é a localização, o endereço dela, o terreno. Quando não conhecemos, quando desconhecemos o terreno, nós somos vulneráveis. Você pode ver isso na história. A Alemanha perdeu para os russos. Napoleão, por desconsiderar o terreno lá,
Segunda Guerra. Quando você desconsidera o terreno, você é alvo fácil. Agora Paulo, sabendo disso, ele apresenta tanto os nossos inimigos, as esferas e hierarquias, a organização contra cada um de nós, no individual e no corporativo. Paulo também ele tem a sabedoria, o discernimento, o Espírito Santo usa ele para falar também sobre a localização desse terreno. Ele fala qual é o lugar onde ele fala que esses caras estão organizados, nas regiões celestiais. Aí você me fala, mas pastor, mas como é que pode? Paulo está falando que a nossa batalha, a nossa luta é num lugar nas regiões celestes. Irmão, isso aqui não está falando céu. Regiões, está no plural isso aí. Dimensões, para facilitar, nas dimensões. Esse é o nosso terreno. Agora o que me chama mais atenção é que o crente que não leu o livro de Efésios, aí começa a cair nos contos que aparecem. Porque eu vou fazer uma oração para você agora, e você vai adentrar as dimensões, e você vai resolver os seus problemas. Porque nós vamos fazer um trabalho aqui agora, e nós vamos chamar essa entidade para resolver isso para você. O crente que não ora, lembra do início da mensagem? O crente que não quer ler a palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala de dimensões, de regiões espirituais, regiões celestes, este terreno, o qual ele nos apresenta. Por que Paulo apresenta esse lugar onde nós precisamos vencer, ou estamos condicionados a vencer? Ali nós somos inabaláveis. Onde eu sou inabalável? Nas regiões celestes. Em sua casa você vai ser abalado. No seu trabalho você vai ser abalado. Se você trocar o lugar da batalha, se você desconsiderar o terreno, você vai ser abalado. Agora, quando você considerar o que a palavra do Senhor nos fala, você permanece firme, inabalável. Certeza de vitória, porque foi Ele que estabeleceu. Agora, isso é uma bruxaria, é algo mágico, é um pozinho que eu jogo, ou num dia que eu dou muito glória, então eu acesso esse lugar. De jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum. É só você ler a Bíblia. E não precisa ir muito longe. Este lugar que Paulo falou que é a nossa batalha, nesse lugar que Paulo falou que é a minha e a tua batalha, não é na minha casa, não é com minha esposa, não é com meus filhos, não é no meu trabalho, não são com meus clientes, não são com meus credores, nem com meus devedores. Não. A minha batalha é num lugar onde o Senhor diz, regiões celestes. Irmão, eu quero dizer para você, se você vencer em qualquer um lugar e perder lá, você não ganhou em nada. Se você vencer na mesa na sua casa e não ganhar nas regiões celestes, você está em engano. Se você vencer nos seus negócios e perder nas regiões celestes, engano, tu vai quebrar. Se você vencer na sua retórica, na sua ideologia, na sua teologia, e perder nas regiões celestes, esquece. É só um tempo. Agora, pastor, o que a Bíblia fala sobre essa região celeste? Aqui está, irmão, capítulo 2 de Efésios. Abre lá, puxa um pouquinho para trás ali, ó. No capítulo 2, Paulo já tinha falado a respeito disso. Capítulo 2, no verso 4 em diante. Capítulo 2, no verso 4 em diante, diz assim, ó. Deus, olha só, irmãos, está aí na sua Bíblia, marca. Se você estiver no aplicativo, faz assim, ó, clica no versículo e compartilha para você mesmo no seu WhatsApp.
A Bíblia fala assim, ó, Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia. Quem foi? Deus, o eterno Adonai, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amados, presta atenção no que a Bíblia está falando. O teu lugar de batalha é nas regiões celestes. Por que ele só vai falar no capítulo 6 que ali é um lugar de batalha? Porque ele já fez você, não foi você pular, não foi você se exercitar lá nas regiões celestes. Ele falou que não, ele falou que lá nesse lugar você vai estar assentado com Cristo. Olha o nível de batalha que o Senhor estabeleceu para você. Assentados. Por quê? Assentados. Porque ele vai dizer que o evangelho dele, quem vence a guerra, não é o Senhor das guerras. Quem vence as guerras, diferentemente da cultura grega, que o Deus da guerra sempre foi homenageado, que o Deus da guerra sempre foi aplaudido pelo seu derramamento de sangue, por suas guerras extraordinárias, suas batalhas. Agora Jesus vem falando, olha, quem vence a guerra é o príncipe da paz. Por quê? Porque só aquele que está assentado, sabendo o que ele fez, por quem ele fez, só quem está escondido, guardado no esconderijo do Altíssimo, só quem assenta nas regiões celestes, nele, por ele e para ele, está confiando no príncipe da paz. Mas nós queremos inventar algumas coisas para entrar nas dimensões. Nós queremos inventar um monte de situações, nossas manias, nossas maneiras, nossos atos proféticos, nada pejorativo, mas eu quero te falar, a palavra do Senhor nos fala, você foi assentado nele, nas regiões celestes para a batalha. Então a batalha é de forma jurídica, é de você entender quem você é, o porquê você está ali, em autoridade de quem você está ali. Não é na força do seu braço, não é a força das suas experiências, não é sobre o seu dom, o seu chamado, mas é sobre você estar sentado aonde? Você foi colocado aonde? Nos seus seminários de guerra, de batalha. Foi esse, é ali que você quer vencer? Porque a Bíblia está falando o seguinte, você, no capítulo 2, versos 6 e 7, fala que ele, nós não éramos nada, éramos caco, alguns de nós ainda, né? Mas vamos levar, éramos caco, ele falou assim, ó, mortos, delitos e pecados. Ele nos ressuscitou nele por ele e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Agora é engraçado que ele nos coloca assentado e depois ele fala que a gente precisa guerrear. Irmão, a batalha mais extraordinária que você vai poder lidar com seus inimigos, o nível mais alto de um guerreiro, irmãos, o nível mais alto de uma intercessora, de um intercessor, o nível mais alto, o ápice da maturidade no espírito de uma pessoa que sabe o seu encargo, sua funcionalidade. Não é o grito que ela dá, não é as espadas que ela tira das costas, não é quantas espadas ela guarda, não, irmão. Ela entender que há um lugar que ela precisa estar assentada em Cristo Jesus. E de quando ela fala, ela está falando por Ele, para Ele. Que quando ela libera uma palavra, ela está estabelecendo aquilo que Ele está dizendo.
e não aquilo que ela deseja que seja. E Paulo, ele deixa claro isso nessa localização. Ali neste lugar, no capítulo 2, do verso 6, e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Neste lugar, em Cristo Jesus, irmãos, é vencer ou vencer. Não há outra opção, irmãos. Quando você chega neste lugar, quando você se assenta com ele, porque ele vem falando, olha, pela graça sois salvos. Aí ele completa no verso 8. Aí ele dá continuidade no verso 8, que no verso 8 em diante vai falar a respeito da sua salvação. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Imagina que ele coloca a narrativa, ele coloca o fundamento da salvação junto do lugar onde você está sentado com Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a nossa expertise, não é sobre a nossa experiência, não é sobre os meus dons, chamados, funcionalidades. É sobre a nossa dependência dele, por ele. Igreja de Jesus Cristo, não é sobre o quanto eu carrego, não é sobre os meus encargos. A palavra deixa claro que é sobre ele. Foi ele que entregou a vida dele por mim e por você. Mas muitas vezes nós caímos em uma apatia, como Timóteo caiu. No livro de 2 Timóteo, você vai encontrar, 2 Timóteo capítulo 1, Paulo vai começar no verso 6, falando: Timóteo, meu filho, desperta o dom que há em você. Timóteo tinha entrado em uma apatia espiritual, ministerial, o qual ele estava ouvindo tudo e todos. De repente a pressão da sociedade nos dias, a pressão da teologia dos seus dias, a pressão do ministério tinha apagado aquilo que estava dentro dele. A certeza de que ele estava assentado num lugar específico com Cristo e em Cristo. E Paulo chega para Timóteo e fala: meu filho, desperta o dom que há em você. E Paulo, ele dá uma descrição: olha, não se envergonhe do evangelho de Cristo, não retroceda, não abra mão da verdade do evangelho, porque é ela que te traz luz, é ela que estabelece vida em você. Nenhuma conquista sua pode te tirar dele. Nenhum avanço seu, nenhuma evolução, nenhuma maturidade vai tirar você dele. Pode tirar você dele. E Paulo, ele aperta Timóteo e fala: Timóteo, meu filho, você tem visto que eu estou preso, você tem visto a minha caminhada, você sabe a minha história, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel para guardar o meu depósito até o último dia. Sabe o que Paulo estava orientando aquele jovem Timóteo? Aquele jovem pastor que de repente, pela pressão do ministério, pela pressão das coisas, acabou não mais chamando demônio de demônio, não mais falando, explicando às pessoas de que elas tinham que se posicionar em Cristo, elas precisavam voltar para o Senhor. De repente, pela apatia no ministério, pela apatia das situações, pelas situações, ele entrou nessa apatia ministerial. E Paulo falou: olha, filho, não se envergonhe, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel. Ele é fiel. Agora Paulo só pôde falar isso porque esse mesmo Paulo foi experimentado. Foi esse mesmo Paulo que recebeu de Deus a revelação de que estávamos assentados nas regiões celestes em Cristo. Ele sabia onde ele está. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo no dia a dia dele. Ele várias vezes foi atormentado, várias vezes foi impedido pelo próprio Satanás. Para você que acha que o diabo não atrapalha a caminhada, a Bíblia está escrita que o inimigo várias vezes atrapalhou Paulo levar o evangelho.
própria palavra nos fala que Paulo, ele era esbofeteado por um espírito maligno, um espinho na carne, conhecido como espinho da carne de Paulo, para ele lidar com o orgulho dele. Inabaláveis, irmãos. Do que é que você tem se envergonhado nesta caminhada? De anunciar Cristo? De chamar demônio de demônio? Se você não vencer nas regiões celestes, eu quero te dizer, você será medíocre nas regiões terrestres. Se você não vencer, se você não se posicionar lá, se você não declarar de lá em Cristo, você será só um a mais na multidão aqui embaixo. Você não foi chamado para ser amigo do Evangelho. Você foi chamado para ser filho do Eterno, embaixador de um reino. É exigido convicção, fé, ação, determinação, fogo no olho. Se é comportamento, mude. Se é hábito, trabalhe para mudar. Se é demônio, vem cá que nós vamos mandar embora. Renuncie. Você não foi chamado por Deus para ficar dando lugar a eles. Você foi chamado por Deus para viver uma vida santa, manifestando o reino dele sobre esta terra. Quero convidar você a ficar de pé. Inabaláveis.